Boa noite, sejam bem-vindos ao nosso programa. Eu quero compartilhar com vocês nesta noite alguma coisa sobre a alegria. Quero ler o Salmo capítulo 30, versículo 5, que diz o seguinte: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Anote essa frase, eu acho interessante. O choro da noite jamais vencerá a alegria da manhã. Sem dúvida alguma, a razão e fundamento da alegria do cristão ressurgiram também numa maravilhosa manhã. Lembro de Mateus capítulo 28, versículo 6, quando as mulheres correram lá para o sepulcro logo após todo aquele processo de crucificação e morte de Jesus, sepultamento. E elas correm lá naquele primeiro dia da semana e elas não encontram Jesus lá, mas há uma palavra ali muito interessante que a pessoa que estava lá, o anjo que estava lá, disse com elas: por que vocês estão procurando? Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Imagina a tristeza que os apóstolos, discípulos, as pessoas que seguiam Jesus naquela época estavam sentindo desde o momento da prisão de Jesus, todo aquele sofrimento do julgamento, a crucificação, o fato dele morrer na cruz, depois ele ser sepultado e eles verem a sepultura sendo fechada, eles vão para casa com toda aquela tristeza, com toda aquela agonia no seu coração. E eles passam aquela noite, passam o outro dia naquela tristeza imensa, muitas dúvidas, muitas coisas nas suas cabeças. Mas de repente, numa manhã, eles recebem a notícia da ressurreição de Jesus, que encheu os seus corações de muita alegria. Então, por isso que a alegria da manhã é muito mais gostosa, é muito mais prazerosa depois de uma noite de sofrimento. E quando Jesus ressuscita, então, ele promove essa alegria no coração dos discípulos, porque eles estavam completamente abandonados, desesperados, eles estavam sem noção, sem rumo agora. Mas de repente eles recebem aquela notícia tão maravilhosa que enche os seus corações de alegria. Numa manhã, certo escritor disse: a ressurreição de Jesus foi a aurora de um novo dia para todos os que creem nele. Foi a volta da alegria perdida. Quando elas perguntam, quando elas chegam lá no sepulcro e recebem a informação: ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Venham ver um lugar onde ele jazia. Capítulo 28 de Mateus, versículo 6, conforme eu já havia citado. Cristo é o verdadeiro motivo da nossa alegria. É a verdadeira razão que nós temos essa alegria no nosso coração. E Ele restaura essa alegria quando a gente vai até Ele, quando a gente procura por Ele. O choro noturno não deve ser uma ocasião para o desespero, mas deve ser uma oportunidade para o aperfeiçoamento de esperança. Às vezes a gente se perde no meio de tanto sofrimento, mas esse choro a gente precisa ter em mente que na manhã seguinte vai surgir um novo dia, uma nova alegria. E Jesus é especialista em renovar a nossa alegria, em renovar a nossa esperança. Lembra das bodas de Caná? A festa estava entrando em colapso, estava entrando em desespero, acabou o vinho. De repente ele chega e ele restaura toda aquela alegria daquela festa, não deixou a desgraça abater na vida daquelas pessoas que estavam lá. O apóstolo Paulo, ele ensina que as tribulações momentâneas
nos sobrevém, produz para nós um eterno gozo, uma eterna felicidade que supera todo o sofrimento. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16, ele fala isso, que essa tristeza, essas tribulações produz para nós eterno gozo, de glória acima de toda comparação. Não dá para comparar. Em nenhuma parte da Bíblia declara que nossa vida terrena seria fácil. Em nenhum lugar. Jesus não promete isso. E eu concordo com o reverendo Augusto Nicodemos quando ele diz que Deus nunca prometeu uma viagem tranquila, mas prometeu uma chegada certa. Deus nunca jogou a gente no barco e disse, agora vocês se virem. Não, ele estava sempre no barco. Vieram as tempestades, todas as tribulações, mas ele estava lá conosco. Então, enquanto nós fazemos essa viagem, vamos vivendo o paradoxo cristão de que, mesmo entristecidos, estamos alegres. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 10. Mesmo na tristeza, mesmo na tribulação, mesmo no sofrimento, nós temos essa alegria, porque a nossa alegria vem do Senhor. Por isso, antes de dizer que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, o salmista Davi, ele chama o povo para a adoração. Ele diz assim no versículo 4 do Salmo 30, cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome. Então essa é uma grande verdade, cantai ao Senhor. Paulo e Silas nos dão esse exemplo. Eles estão lá na prisão, em Filipos. Meia-noite eles estão cantando, porque a alegria deles vem do Senhor, ou vinha do Senhor, como para nós vem do Senhor. Sim, nós devemos exultar a Deus, tanto pelo choro que dura uma noite, como pela alegria que vem pela manhã, tanto pelo sofrimento que é um visitante passageiro, como pela graciosa graça de Deus, que é um favor divino que nos acompanha desde agora e para toda a eternidade. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E como a gente almeja por esta manhã, como a gente deseja que ela chegue, para que a gente tenha a alegria renovada, a esperança renovada, sentindo a misericórdia do Senhor renovada na nossa vida. Lembra dos apóstolos? Eles estão tristes, eles estão abatidos, pensando até em mudar, voltar à antiga profissão, que era de pescadores. Mas na manhã daquele domingo, eles recebem toda a alegria, uma nova esperança. Que Deus te abençoe, que você possa ter essa esperança. Pai, abençoe cada um que ouviu, que o Senhor possa renovar a sua alegria nesta manhã seguinte, em nome de Jesus.